Nosso tema da reflexão da manhã é o livro de Humberto de Campos, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro foi objeto de um seminário lírico-musical em Belo Horizonte esse ano. E em novembro agora nós publicamos o DVD desse seminário lírico-musical, com mais de 4 horas de duração, porque tem músicas que foram compostas para o seminário, quadros que foram pintados com base na obra, artistas como Altair Veloso, que participou do seminário, todo um processo cujo objetivo era sensibilizar as almas para a grandeza do tema. Mas de início, é bom salientar que quando nós nos reunimos para preparar esse seminário lírico musical, começaram a surgir algumas dúvidas. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, o grupo teve tudo. O que é Brasil? O que é pátria? O que é Evangelho? O que é coração? E o que é mundo? Pode parecer uma piada, mas não é. Nós trazemos um conceito de Evangelho, de pátria do Evangelho, de coração do mundo, que nem sempre é um conceito espiritual que está presente na obra. Então, a primeira leitura desatenta que se pode fazer da obra é acreditar que o nosso país possui algum privilégio no mundo espiritual. Ou acreditar que as outras pátrias não possuem igualmente as suas tarefas e as suas missões. Quando Humberto de Campos aborda o tema, ele é bastante profundo ao dizer: no concerto das nações, vive, cabe ao Brasil, e aí ele diz, a missão espiritual do Brasil. Eu tenho certeza que aqui uma região de colonização europeia, especialmente da Alemanha, todo mundo está muito familiarizado com a orquestra sinfônica, com o concerto. O que é uma orquestra sinfônica? Uma orquestra sinfônica é algo que não funciona senão em conjunto. Então, embora você possa ter um instrumento solista, esse instrumento solista não é capaz de desempenhar toda a função que só a orquestra pode desempenhar. Então, as orquestras, ou o concerto, porque concertar, não conhece, concerto, é entrar em comunhão, entrar em acordo, harmonizar e harmonizar-se para transmitir as emoções, os sentimentos e as inspirações que a peça musical traz na sua intimidade. Isso é concerto. Por isso nós temos o grupo dos violinos, o grupo dos cellos, o baixo, os metais e etc. E o maestro? O maestro funciona como aquele que imprime a execução da partitura e há uma partitura. Não nos enganemos. Há uma partitura. Cabe ao maestro
fazer com que a orquestra, após concertar-se, após harmonizar-se, execute com expressividade a peça. É o maestro que faz com que a orquestra tenha emoção, tenha dinâmica, vá mais lento, vá mais rápido, mais intenso, mais suave. Elementos que conferem expressividade à música. Senão fica tudo igual, sem nenhum sentimento. Como se fosse uma execução mecânica de um principiante. Pois bem, primeira lição recolhida das palavras de Humberto de Campos de Jordão. O mundo é uma orquestra sinfônica, onde cada pátria é um instrumento musical com uma missão definida. Quem é o maestro? O maestro é o Cristo. O Cristo é o maestro da orquestra sinfônica chamada mundo. É Ele quem conduz, é Ele quem dirige, é Ele que marca o tempo, é Ele que dá expressividade, mas há uma pauta. Há a partitura do violino, há a partitura do piano, do cello e assim por diante. A partitura é a lei divina, a vontade de Deus a respeito daquele instrumento. Então não nos enganemos. Todas as pátrias do mundo possuem a sua partitura particular. A Alemanha tem uma função no mundo, tem uma melodia escrita e ela terá que executar, sob pena de responder perante a lei divina se não executar a sua melodia. Os Estados Unidos também possuem a sua linha melódica, uma função no mundo. Se falhar, aquele povo responderá coletivamente perante a lei de causa e efeito. Tratam-se dos débitos coletivos, aqueles débitos que as nações adquirem quando se desviam da sua partitura e começam a tocar de cabeça ou da própria cabeça, inventando melodia que não foi escrita. Ou quando executa sua linha sem prestar atenção no comando do maestro. E naturalmente, o Brasil, como um dos integrantes dessa imensa orquestra sinfônica, possui a sua partitura, a sua missão. Então voltemos. Diz Emmanuel e repete Humberto de Campos: no concerto das nações cabe ao Brasil a missão de, e por acréscimo da misericórdia divina, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, a partitura do Brasil foi materializada na Terra, foi revelada através da mediunidade. Não nos enganemos. Todas as nações têm a sua partitura. Mas não era a intenção da espiritualidade trazer um livro para revelar a missão de cada nação. Não era esse o propósito, porque isso atenderia apenas à nossa curiosidade mórbida. Nós temos uma curiosidade mórbida.
obra de André Luiz. André Luiz toda hora quer fazer perguntas, os benfeitores às vezes dizem para ele: agora não é o momento, vamos trabalhar. Ao longo do trabalho as dúvidas serão esclarecidas. E isso também tem uma razão. Só o maestro tem todas as partituras. O violino tem a sua partitura. O cello tem a sua partitura. Mas nas mãos do maestro estão uma partitura, ou um conjunto de partituras, chamada de a partitura do condutor. Lá tem todos os instrumentos. A hora que cada um entra, portanto, todas as partituras do mundo, só Jesus as tem. O conhecimento pleno da missão de todas as nações da terra está nas mãos do governador espiritual desse planeta que se chama Jesus. Ele é o condutor. E nós devemos ter a humildade suficiente, a sensibilidade, eu diria, o juízo de entender que não há encarnado que tenha acesso à partitura do Cristo. Emmanuel, numa linguagem metafórica, no livro A Caminho da Luz, diz assim: é vedado ao soldado saber dos planos do general. Nós somos servidores, nós não somos o governador do alto. Portanto, há informações que não estão ao nosso alcance. E por misericórdia, recebemos um presente espiritual, que foi a revelação das linhas gerais, eu não diria nem da partitura completa, das linhas gerais, da parte que compete ao Brasil na orquestra sinfônica desse planeta. Isso não é privilégio, isso é tarefa. Isso não é deferência. Missão não é favor. Missão é um projeto e você pode falhar. Missão é responsabilidade. Missão é encargo. Você pode sair vitorioso ou não. Você pode, em 10, obter a nota 5, a nota 6, a nota 7, a nota 9. Missão é encargo. E coube ao Brasil uma missão muito especial, que nós comentaremos. Mas antes disso, é preciso dizer o que é o Brasil, espiritualmente falando. Porque dói profundamente ouvir da boca do espírita conceitos absolutamente em desarmonia com o que ele aprendeu na codificação de Kardec. E nós precisamos educar o nosso pensamento para que ele seja capaz de pensar na pauta da doutrina dos Espíritos. Então eu pergunto,
O Brasil foi descoberto por volta de 1500. E eu pergunto, você acha que foi criado em 1500? Então você é um espírito que tem 500 anos de evolução. Alguns pensam isso. E ele diz assim, eu sou brasileiro. E onde você estava em 1300? No ano 1100, onde você estava? No ano 900? Estou começando a complicar. No ano 500, você estava onde? Na época de Jesus, você estava encarnado onde? O que você estava fazendo? Bom, vamos falar de coisas boas. Você é brasileiro? Brasileiro? O que é brasileiro? O que é brasileiro? Brasileiro é ter encarnado aqui 2 vezes? 3? Você se define como um brasileiro? Porque encarnou aqui 2, 3 vezes? E as 5 encarnações que você teve no Egito? Você é egípcio ou brasileiro? Mas você encarnou 7 vezes, 8 em Roma. Você é romano ou brasileiro? Mas alguns aqui encarnaram 10 vezes na França. Você é francês ou brasileiro? Quantas vezes você encarnou na Alemanha? E se essa for a sua primeira encarnação no Brasil? Você é brasileiro? E antes de você ser degradado, você era o quê? Antes de vir para a Terra, o que você é? O que é ser brasileiro? O pavor dos oficiais de alfândega é identificar um brasileiro. Porque vai alguém de Blumenau, chega na frente, na alfândega da Alemanha. Aí tem um catarinense, um curitibano, um nordestino e um mineiro. E a pessoa olha e fala assim, 5 países diferentes. Aí pergunta para aquele casal, vocês são europeus? Não, sou de Blumenau. Brasileiro? É brasileiro. Aí olha para aquela família nordestina e pergunta, vocês são de onde? Sou do Brasil. Não, não é possível. Não é possível. Aí chega um mineiro paulista. Qual que é a identidade do Brasil? Cor da pele? Cor dos olhos? Altura? Quem se arrisca a definir? Brasileiro é a pessoa que tem acima de 1,70 m. Ih, pronto, complicou. Minha mãe já está fora. Não, brasileiro é quem tem a pele clara. É quem tem a pele escura. Não, é quem tem o olho azul. É quem tem os olhos negros. Não. O brasileiro mesmo é quem tem o olho verde, mas a pele clara. Aí chega o Raul Teixeira. O que é brasileiro? Quem são os brasileiros? Nós vamos guardar essa pergunta para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Porque tem uma mais importante. O que é evangelho? O que é evangelho?
Evangelho, eu tenho uma Bíblia lá em casa, a capinha preta, aí eu abro assim, está escrito Evangelho. Tem lá, tem 4 inclusive. É o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Esse é o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. É um texto. O que o Evangelho é? A palavra grega Evangelho significa uma notícia nova e boa que você dá a alguém. Então tem que ser uma notícia, tem que dizer algo, ela tem que ser nova e ela tem que ser boa. Por isso, geralmente nós traduzimos para o português a palavra Evangelho por boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia e quem veio trazê-la? Bom, vamos falar um pouquinho disso. A boa notícia é o seguinte: vocês acham justo eu vir a Blumenau pela primeira vez? Tenho 40 minutos para visitar a cidade e eu decido ir à cadeia pública. Visito a cadeia e alguém pergunta para mim: você conhece Blumenau? Perfeitamente, na palma da mão. Visitei a cadeia. Não, não é possível, você não conhece Blumenau. Não conheço. Onde nós estamos querendo chegar com isso? O nosso sistema solar tem mais de 100 bilhões de sóis. 100 bilhões de sóis. Cada sol tem o seu conjunto de planetas. Então nós estamos falando de trilhões de mundos. Você acha que há mais mundos de prova e expiação ou há mais mundos de casos? Não precisa responder. Dá uma olhadinha no nosso sistema solar. Você está vendo alguém com corpo ainda? Dá uma olhadinha nos nossos vizinhos. Marte, Vênus, Júpiter. Os únicos que ainda têm corpo físico somos nós. Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Eu vou dar a má primeiro. Nós aprendemos que a Terra é uma escola regeneradora. Mas essa é a notícia boa, não? Não, essa não é a boa ainda. Se a Terra é uma escola regeneradora, nós degeneramos. Nós somos mais do que isso. Você pode ser muito mais do que você é. Você está sendo somente 10% do que você pode ser.
você poderia ser 1000 vezes mais bondoso do que você é. Você poderia ser 1000 vezes mais fraterno do que você é, mais caridoso, mais inteligente, mais sábio. Você já tem potencial para ser, mas não quer ser. Então, tudo que estagna degenera. Um poço de água estagnado degenera. Começa a ter micróbios e outras coisas ruins. E nós, espíritos já envelhecidos na evolução espiritual, porque aqui não tem nenhum iniciante, não tem ninguém aqui que está começando, poderemos estar muito mais longe, mas estagnamos. Qual é a frase paradigma para nós? Segue-me agora ou daqui a 2000 anos. Nós já poderíamos ter seguido o Cristo há 2000 anos atrás. Então todos nós, na Terra, na maioria quase absoluta, somos espíritos necessitados de regeneração. Somos espíritos que necessitam sair da inércia do personalismo, do egoísmo e do orgulho, para entrarmos no equilíbrio do movimento, porque só o movimento traz equilíbrio. O equilíbrio não é estar parado em um lugar ou outro, o equilíbrio é estar em movimento harmonioso. Todos nós precisamos sair dessa inércia e entrar nesse movimento. Qual é a boa notícia? A Terra, que pertence à ordem, segundo a classificação de Kardec, que os Espíritos ensinaram para Kardec, pertence à escala dos mundos de expiação e prova, vai ascender um degrau na escala dos mundos. Isso significa que nós vamos deixar de ser uma minoria e vamos entrar no time da maioria. Sabe qual que é o time da maioria? É o time dos mundos felizes. Nos mundos felizes vigora plenamente a lei de Deus. E nos mundos felizes os espíritos seguem a lei de Deus e, portanto, eles são felizes, profundamente amorosos e profundamente sábios. Ah, mas eu não quero ir. Não tem opção. Mas eu não quero evoluir. Não tem opção. A evolução espiritual não é uma opção. É um determinismo divino. Você vai ser feliz mesmo de cara feia. Vai ser feliz mesmo. Você vai ser sábio, vai ser profundamente amoroso e ponto final. Então, a boa notícia é o seguinte: o governador espiritual do orbe veio ao mundo e disse: esse mundo ascenderá um degrau na escala e será chamado esse momento de implantação do reino de Deus na Terra. Essa é a boa nova.
seja feita a tua vontade, na terra, tanto na terra como nos céus. Porque nos mundos superiores a vontade de Deus já é feita há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ela não é feita ainda aqui. Ainda. Essa é a boa nova. Por isso, uma pessoa viajou 500 quilômetros de ônibus para visitar o Chico. Quando ele chegou de frente para o Chico, olhou para o Chico e disse assim: Chico, qual é a novidade? Ele falou: a boa nova, meu filho. A boa nova. A boa nova é: a terra será um paraíso espiritual. Morada de espíritos puros e felizes. Isso não é profecia, isso é lei. É lei. Se eu chegar com uma criancinha de 4 anos e falar para ela assim: você será um adulto. Aí alguém fala assim: nossa, ele é médium. Não. Isso é lei. Os mundos começam primitivo, ascendem para o degrau de expiação e prova, se tornam mundos de regeneração e depois eles se tornam mundo de idosos. É lei. Esse é o progresso dos mundos. Não tem volta. A vida não sabe andar para trás. A vida só sabe andar para frente. Essa é a boa nova. Aí você fará a seguinte pergunta: e o que é preciso fazer para que isso aconteça? E foi para responder a essa pergunta que Jesus viveu, exemplificou, falou e amou por 3 anos na sua missão de divulgação da boa nova. Vocês querem saber como? Ele fez. Ele mostrou para a gente. Ele mostrou para a gente o que é um espírito feliz e puro. Porque se você se transforma num espírito puro e feliz, você merecerá um mundo puro e feliz. É simples. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. E como é a plataforma de trabalho de Jesus? Bom, agora eu vou entrar num tema delicado, que foi um tema que deixou todo mundo decepcionado com Jesus, e até hoje tem muita gente, há 2000 anos, profundamente decepcionada com Jesus. Ele reuniu os apóstolos: agora nós vamos começar a trabalhar para a implantação do reino de Deus na terra. Ok, então, quem que o senhor vai chamar? Porque não é para implantar na terra o modo de vida dos mundos superiores? Isso mesmo, resposta certa. Então, chama para ser apóstolo 12 anjos. Aí Jesus: resposta errada. Não, Mestre, eu não estou entendendo. Eu acho que o senhor está se enganando. Eu estou achando que o senhor está tomando uma decisão errada. O senhor não acha melhor chamar anjos para serem seus colaboradores? Sabe o que ele respondeu? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E aí chocou. Então, você é uma pessoa profundamente egoísta
mesquinha, Jesus está à sua procura. Você é extremamente orgulhoso, vaidoso, Jesus está te procurando. Passa no RH dele. Você é uma pessoa explosiva, truculenta, sem educação, que magoa as pessoas, passa por cima delas. Você está contratado. Por quê? Por quê? Porque ele vai te dar uma tarefa, mas não se engane. A tarefa é pedagógica. Você acha que está realizando alguma coisa, mas no fundo a tarefa é para mudar você. Eu me recordo de Honório Abreu, me contou um caso, uma pessoa assim que ele era uma pessoa assim, ele falava baixo, então, se ele tivesse a 1,5 km do local, você já começava a escutar a voz dele. E era assim, bem agressivo, truculento, brutão mesmo. E ele chegou na casa espírita, né? Então vocês imaginam, né? O homem falava, era trovão, né? Se ele encostava nele, era 2 coisas. Então o pessoal falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com essa pessoa na casa espírita? Aí ele falou assim, vamos colocar ele no trabalho de visitação aos hospitais. Falei, não vai dar certo. Nós vamos ser expulsos do hospital. Foi uma placa de silêncio, tem que falar baixo, só doente. E começou a tarefa. Eu visitava uma vez por mês os hospitais. Ele começou a ter contato com o sofrimento alheio, com as limitações do próximo, com as dores do mundo. E a voz dele foi diminuindo, foi ficando mais doce, pelo menos enquanto ele estava dentro do hospital. Mas ali ele ia treinando. Passou-se 1 ano e meio e a voz dele já diminuiu 20%. E o tempo foi passando, passaram-se 10, 15 anos. E agora as pessoas chegavam na casa espírita, olhavam para aquele companheiro e não mais reconhecia aquela pessoa bruta, grossa de antes. Era um novo homem. É assim que Jesus opera. É difícil entender isso. Porque na governadoria espiritual do planeta só tem arcanjo trabalhando com ele. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele estava perguntando sobre esse negócio de Cristo. Eu falei, meu filho, a gente sabe muito pouco, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: no final de semana, o papai não liga com um amigo e fala assim, ô fulano, o que você vai fazer esse final de semana? Vamos comer uma pizza? Vamos. Jesus é assim, pensa no outro Cristo, fala, o que você vai fazer esse final de semana? Vamos visitar a constelação, tá lá. Com os amigos dele. Outros Cristos. Mas quando ele veio à Terra, cercou-se de doentes. Doentes. Chamou todos. Para quê? Para curar. Então agora eu tenho uma notícia ruim e uma boa, que é a mesma. Num determinado momento, depois da mensagem de Jesus ser completamente deturpada, depois dele fazer uma avaliação,
progresso da sua mensagem no mundo e de ter obtido um balanço desesperador, ele tomou uma decisão. Vamos erguer um hospital na terra. Vamos trazer para um local doentes graves. Para que o processo de cura se faça mais intenso. Mestre, mas a terra está cheia de doentes. Mas tem um critério. Só poderá vir para esse hospital doentes que já tenham se arrependido e que estejam fazendo votos de melhoria. Porque se for um doente que está convicto de que ser doente é o melhor, esse fica convicto. Esse é o empedernido, é o endurecido. Mestre, o que você vai oferecer nesse hospital? Eu quero que vocês separem o melhor. A natureza mais exuberante e os trabalhos mais difíceis. Por quê? Porque os débitos desses espíritos que eu vou acolher são tão gigantescos que, se eles tiverem que resgatar em outro lugar, serão séculos de sofrimento. Então começou a seleção. A seleção começou assim. Espíritos religiosos que já faliram no campo da religião, que já cometeram todas as atrocidades na área da religião. Traz para o Brasil. Na área da política. Traz para o Brasil. E começou a trazer de todas as áreas espíritos profundamente comprometidos com a lei de causa e efeito. Mas com a possibilidade de redimirem os seus destinos através de um trabalho árduo no bem. Por quê? Porque quando se reúne tanta gente complicada, fica difícil. O trabalho é mais intenso. E o que acontece hoje? Hoje, nós, os brasileiros, porque quem são os brasileiros? Aí foram lá assim, Alemanha, quem está atrapalhando tudo aí na Alemanha? Manda para lá. França, quem que participou aí de Revolução Francesa, matou a gente, fez tudo de complicado, manda para lá. Inglaterra, manda para lá.
Israel. Anda. Foi fazendo uma lista de Schindler. Aí você anda no movimento espírita e encontra os franceses. Você encontra gente da noite de São Bartolomeu, que já cortou a cabeça. E se deixar, corta de novo. Você encontra situações delicadíssimas, espiritualmente falando. Então, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ter entrado num caldeirão da mistura. Possivelmente alguém está assim desanimado, falando, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Popular é errado. Isso não tem lógica. Não tem como isso funcionar. Mas isso é o seguinte: você doente, chega no hospital e o médico fala assim, seu caso é de internação de cirurgia breve. Fala, não doutor, vamos resolver. Mas resolve? Vai resolver. Mas é cirurgia e internação. Então vamos. A hora que te interna, você fala, meu Deus, mas só tem doente nesse lugar? Você esperava o quê? Então nós ouvimos de espírita dizendo assim, mas no Brasil, olha isso, olha a política. Isso aqui não tem como ser pátria do Evangelho. Você está achando que pátria do Evangelho é o quê? Um conjunto de arcanjos trabalhando para Jesus? Não. É o conjunto de doentes que ele veio curar. Mas por que é o coração do mundo? Sabe por que é o coração do mundo? Porque nós somos tão endurecidos que só o sofrimento vai abrir o nosso coração. Só o sofrimento. Muito sofrimento. Porque isso traz sensibilidade. Nós precisamos preparar o nosso espírito para a felicidade. Nós somos espíritos imaturos para a felicidade. Você quer ver uma coisa? Está tudo certo na sua vida. Você fala assim, tem alguma coisa errada. Tem que ter algum problema. Eu visitei lugares, vou citar onde? As pessoas não têm problema. Ou não têm problemas sérios ali desafiando. Aí elas suicidam. De tédio. Tem problema de renda? Não tem problema de renda. Tem problema no mercado de trabalho? Não, não tem nenhum problema no mercado de trabalho. Tem problema para estudar? Não, nenhum. Tem toda a possibilidade de estudar. Tem para constituir família? Não, nenhum problema. Tem problema para comprar uma casa própria? Não, não tem. Então o que eu faço? Eu estou tá chato. Vou suicidar. Mas por quê? Porque eu gosto de gente falando mal, de gente brigando, de conflito, de egoísmo, de pessoa orgulhosa, de problema, de pensamento ruim, de energia ruim. Então você senta com a pessoa, você está conversando um assunto, e ele falou, gente, já tem meia hora que vocês estão falando coisa boa, vamos falar mal de alguém? Estou sentindo falta. Está muito elevada essa conversa. Então, a soma de sofrimentos e a soma de dificuldades que vivemos aqui foi capaz de
aflorar o coração dos espíritos que aqui encarnaram. E nós tivemos casos dolorosos, mas dolorosos se você olha com os olhos de encarnado. Porque você pega a ficha espiritual do indivíduo e fala assim: e aí, o que você está vendo? Sua ficha. Tá difícil aqui. Olha, aqui está constando o seguinte: das 10 encarnações que você teve dinheiro, você só usou ele para manipular e explorar as pessoas. Das vezes em que você se envolveu com a religião, você foi um fanático que inclusive matou dezenas de pessoas. Aí o Espírito fala: e agora? Fala: e agora? Agora é o seguinte: Jesus está formando uma pátria para acolher todos os doentes. E teve um pequeno probleminha no planejamento lá, porque as trevas interferiram. Então, indo escravizar pessoas na África. Você quer redimir espiritualmente? Quero. Então você vai nascer na África e vai ser escravizado. Você acha que dá conta? Aí, essas almas encarnaram na África. Quando elas eram crianças, foram escravizadas e trazidas para o Brasil. Aqui, elas foram açoitadas, humilhadas, sofreram profundamente. Mas, em meio ao sofrimento profundo, começou a acontecer algo inexplicável. Porque tem coisas que só o amor explica. Mulheres que perderam seus filhos, africanas, davam à luz e os seus filhinhos eram tirados. Começaram a receber nos braços os filhos dos seus senhores para amamentá-los. Então, em troca de desprezo, de maldade, elas ofereceram leite materno. E silenciosamente, porque isso não está nos livros de história, nós não aprendemos isso na escola, porque a escola não ensina os atos de heroísmo moral. A história do mundo é a história dos déspotas. Todo mundo sabe que Nero colocou fogo em Roma. Alguém sabe o nome de alguém que ajudou no incêndio? Ninguém sabe. Vamos saber. A história humana é a história de déspotas. Não é a história de quem resolveu o problema, porque alguém resolveu o problema. O fogo foi contido, pessoas foram salvas. Quem salvou? Então nós lemos a história do Brasil, a história dos senhores de engenho, mas a história das escravas e dos escravos que devolveram ódio com amor, que devolveram violência com perdão, esses não estão na história. Sabe onde eles estão? Às vezes eles aparecem nas reuniões mediúnicas. E como nós temos uma visão míope, porque a gente ainda tem necessidade de catalogar espírito. Você é o quê? Alemão? Não, eu sou espírito. Não, mas você não está entendendo. Assim eu não consigo identificar.
Eu preciso saber, meu filho, você quer saber minha última encarnação? É o seguinte, eu estou te apresentando com a forma da minha última encarnação, porque foi a encarnação que me iluminou. Nessa eu fui escravo. E todo dia eu ajoelho e agradeço a Deus essa encarnação, porque ela redimiu meu espírito. Isso é parte do Evangelho. Isso é parte do Evangelho. E aí vieram os índios, e aí encarnaram espíritos nas tribos indígenas. E aí vem a composição. Porque existe a composição sociológica e a composição espiritual. E aí? Aconteceu algo inacreditável. Jesus deliberou, leva a doutrina espírita para o Brasil. E começa a contar aí. A cada 10 segundos eu quero que encarne um espírito superior no Brasil. Aí começou a nascer. Eu vi passando Anália Franco, Jesus Gonçalves. Poderia ficar aqui mais 1 hora citando nomes, porque tem os anônimos, que a história do Espiritismo não registrou. Por exemplo, em São João del Rei, que é uma cidade onde a escravidão foi truculenta, com requintes de crueldade, porque ela era uma cidade do ciclo do ouro. Então, a obsessão pelo ouro, porque outro dia eu vi uma declaração do técnico de um time lá de Minas Gerais. Ele, abre aspas, não sou eu que estou dizendo, abre aspas. Levi Guto. Ele disse assim: nós temos que tomar cuidado com o dinheiro que nós estamos colocando na mão desses meninos que jogam bola. Porque o dinheiro faz com que as pessoas saiam da casinha. Dinheiro nessa quantidade, a pessoa perde a noção. Isso aconteceu em São João del Rei. Era a corrida do ouro. E o movimento espírita foi fundado, mantido, por uma negra ex-escrava que foi libertada, que descia do morro descalça, andava 4 quilômetros a pé, fundou a primeira casa espírita e foi a referência espiritual daquela região. Por causa da sua bondade vigorosa, da sua humildade e do seu espírito de liderança. Qual é o nome dela? Não sei. Não está registrado. Vai lá em São João del Rei, na Câmara, você vai encontrar os escravagistas, todos os políticos que fizeram coisa errada, todos eles registrados, alguns com medalha. O nome dela não está na lista. Não está. Então aqui, nesse país, nasceu Bezerra de Menezes. Nasceu Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. E assim vai, por onde você está? Ainda está ainda presente de Valdo, Raul e tantos outros. Para citar alguns. Centenas
missionários da nova revelação. E por conta desses homens e mulheres abnegados, hospitais espíritas foram criados, escolas espíritas, creches, orfanatos, obras de benemerência que elevaram o conceito do espiritismo em toda a sociedade. Sabe por quê? Porque a pessoa olhava e falava assim: eu não entendo nada dessas coisas aí de espiritismo. Mas os espíritas são gente boa, fazem caridade, são assim, de longe eles parecem ser gente boa. Ainda bem que eles não têm acesso ao passado espiritual da gente, né? As obras de benemerência, as obras de cura. As obras de cura. Me fala outro lugar onde aconteceu isso. Eu te dou um ano para você pensar. Qual outro lugar que aconteceu isso? Qual? Porque a caneta que Jesus assina decretos na governadoria espiritual do órgão se chama a canetinha da reencarnação e da desencarnação. Funciona assim: mestre, nós precisamos fazer alguma coisa. Pede para fulano encarnar. Mestre, nós precisamos fazer alguma coisa. Desencarna fulano. É simples. Aqui é pátria do Evangelho, porque a árvore do Evangelho, da doutrina espírita, foi transplantada para cá. Por que foi transplantada para cá? Porque aqui estão os mais necessitados do planeta. Ou pelo menos os mais necessitados que já têm consciência que são necessitados, né? Porque tem gente necessitada ainda que não tem nem consciência. Não vou citar onde. Tem gente que está mais necessitada do que a gente, mas não tem consciência ainda. Aí estão jogando bomba um no outro. Então tem que deixar o alimento perto dos famintos, que somos nós. Tem que deixar o remédio pertinho do doente, porque ele não consegue levantar da cama. Tem que estar do lado dele. E coração do mundo por quê? Porque as lutas, as dificuldades, as dores, a desorganização, os desafios, o trabalho que tem que ser feito nesse país, exige pessoas que não desistem nunca. O coração. E quando um doente reconhece que está doente e toma o remédio, ele já começa a influenciar na cura do outro. Nós vamos ajudar o mundo, não é que nós vamos sair pregando o evangelho, não tem espírito no mundo, não. Primeiro que nós não temos autoridade nenhuma por isso. Não é que nós vamos evangelizar o mundo, porque quem vai evangelizar o mundo é o Cristo. Só Ele tem moral suficiente para isso. Nós vamos contribuir com o mundo tomando o nosso remédio. Redimindo as nossas almas. Cooperando uns com os outros no cuidado das dores. Essa é a pátria do Evangelho. Agora,
Eu selecionei alguns textos para confirmar isso. Porque eu não poderia chegar aqui e simplesmente falar sem trazer o texto do livro. O livro Brasil, Coração do Mundo, capítulo 1. O livro começa com uma visita do governador espiritual do orbe ao orbe. Ao orbe na esfera dos encarnados, que é das esferas mais inferiores do planeta. Olha como Humberto de Campos descreve Jesus. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, coração luminoso das esferas superiores, as esferas superiores podem ser comparadas a um coração. Sabe por quê? Só tem espírito que ama. Num lugar que só tem gente que ama, esse lugar é o quê? É um coração, não é? Ele vinha do coração luminoso das esferas superiores. Com que missão? Trazer esse coração para cá. Esse é o projeto. Trazer esse coração que está nas esferas superiores para cá. Trazendo os olhos misericordiosos. Olhos misericordiosos. Porque vocês imaginam o Cristo que vem das esferas luminosas da criação, onde só tem almas puras, onde o amor é infinito. Se ele se dispõe a vir para a terra para conviver com nós doentes, só tem dois caminhos: ou ele virá como um juiz para julgar, ou ele virá com misericórdia para curar. E ele já nos ensinou o não julgueis. Não julgueis. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Misericórdia quer, não sacrifício. Então ele vinha trazendo nos olhos misericordiosos misericórdia para com a gente. A visão dos seus impérios resplandecentes. Por quê? O que vocês acham que os olhos de Jesus contemplam? Só império de luz. Se você pegar as obras mais grandiosas e imponentes da Terra, elas parecem casinha de papelão diante dos impérios da espiritualidade. Sociedades onde vivem anjos, onde só impera a fraternidade, onde todos cuidam uns dos outros, onde só há perdão, onde só há amor, onde só há vontade de aprender, vontade de conhecer, vontade de fazer algo de útil, vontade de ajudar. Imagina um lugar assim. São impérios resplandecentes. Então, quando Jesus chega, os Espíritos olharam para os olhos dele, nos olhos dele estavam os reflexos desses impérios resplandecentes.
que ele vê da governadoria, da janela da governadoria do mundo espiritual, da terra. E na alma profunda, isso é o que ele trazia nos olhos misericordiosos. E na alma profunda, o que ele trazia? O ritmo harmonioso dos astros. Nós somos harmonia. Por que nós somos harmonia? Porque nós somos ansiosos, tensos, nós temos medo, solidão, tristeza. O espírito que já se purificou não tem mais isso. A sua alma vibra num ritmo harmonioso, que é o ritmo das constelações. É uma sinfonia. Esse é Jesus. Mas o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Espinhos. Por que espinhos? Porque os espíritos encarnados na Terra não têm gratidão ainda. Alguém faz alguma coisa de bom para a gente não sabe agradecer de coração, não sabe ser grato, e vice-versa. E isso é um espinho, porque as mãos que nos abençoam, as mãos que nos auxiliam, recebem em contrapartida espinho da ingratidão. E o egoísmo é cada um pensando em si. É todo mundo querendo ser feliz sozinho. Mas não tem felicidade sozinho. É o projeto do egoísmo. Eliu disse a voz suave e meiga do Mestre a um dos seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra. Então, tem especialista trabalhando com ele. Tem especialista. A pergunta é: por que Jesus não chamou um economista? Isso aqui é a conversa que vai preceder a decisão para formar o Brasil. Podia chamar um economista? Por que não chamou um político? Chama o espírito. Sim, porque existem espíritos superiores encarregados da política, da verdadeira política. Não da politicagem, da política verdadeira, que é a administração dos interesses públicos. Tem espíritos encarregados disso. Por que ele não chamou o espírito que dirige as ações políticas do planeta? O problema não era político. Por que ele não chamou os economistas? O problema não é econômico. Por que ele não chamou os espíritos da ciência? O problema não é ciência. Por que ele não chamou os religiosos? O problema era sociológico. O que ele queria? Misturar. Sabe por quê? Porque ele estava brigando, porque olhava para o outro e falava assim: eu sou do norte da França, eu não gosto de você porque você é do sul. O outro fala assim: eu sou da Bavária, eu não gosto de você porque você é da outra região da Alemanha, ou daquela região. E brigaram por causa disso. Nós não estamos assistindo agora isso
no território da antiga União Soviética? Qual que é a diferença física que tem entre aquelas pessoas? Nenhuma. Sabe o que eles estão brigando? Porque um está numa região, um mora numa região, o outro mora em outra. E é guerra desumana, que precisa de intervenção da ONU, tamanha a turbulência. Então Jesus chamou o sociólogo e falou: vamos resolver esse problema. Mistura todo mundo. Nossa, mas você tem certeza que vai dar certo? Mistura todo mundo. No mesmo lugar. Iniciou-se o projeto Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho. Sem querer, de má vontade, de cara fechada, nós tivemos que nos misturar. Hoje, na mesma casa espírita, tem francês sentado com alemão e com inglês. Um do lado do outro. Um é presidente da luta, o outro é vice. Antes um estava no exército, o outro estava no outro. Era francês, só detesta o alemão. O outro fosse o alemão, detesta o francês. Hoje eles dirigem a outra. Estão juntos. Misturou. Para aprender a lição da fraternidade. Vivem num país com imensas dificuldades para aprenderem através do trabalho a construir. Porque durante séculos nós usufruímos do trabalho feito pelos outros. Estava tudo pronto, a gente só usufruía e trabalhava, não. Agora, tem que trabalhar duro para usufruir um pouquinho. A lição do trabalho. E aqui, nós vemos em cada esquina um vidente, um clareaudiente, um médico de culto, um médico de psicofonia, para aprender a lição de que, na verdade, você é um espírito imortal, filho de Deus. O seu passaporte não é o da União Europeia, é o da União das Galáxias, do Universo Infinito. Você é um espírito imortal. E passou da hora da gente deixar de se definir por nacionalidade e começar a nos definir por posição evolutiva, posição espiritual. Eu sou o espírito zombeteiro, desejo ser um espírito bondoso, ascender na escala. Essa é a identificação que nós temos que fazer. Para que a encarnação não se perca. Há um projeto no mundo, que é a orquestra, há um projeto para o Brasil, que é esse doce instrumento nas mãos do Cristo, mas há também um projeto para cada um de nós, nessa pátria, em que o remédio, que é o Evangelho, está ao nosso lado. Basta esticar a mão. Muito obrigado pela sua